Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Natália. Eu sou a Aline. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, temos a honra de receber Lúcio Guilherme Fortes, graduado em Licenciatura em História pela Unifesp de Guarulhos. Além de professor, ele foi finalista da Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Guarulhos, a Cienstec, com o projeto Os Modos de Morar no Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, orientado pela professora doutora Rosângela Ferreira Leite, e hoje vamos conversar um pouco sobre a história contemporânea no Brasil e sua desvalorização. Seja bem-vindo, Lúcio. Muito obrigado a todos e todas e todos, a bancada e os que assistem e nos ouvem. Certo. Então, vamos para a primeira pergunta. Segundo Luzia Ferreira, doutora em Gestão Cultural e professora da Universidade Federal do Paraná, a ditadura militar começou, em 1994, promover uma desvalorização da cultura brasileira, que pode ser sentida ainda nos dias atuais, pois promoveu o avanço das ideias culturais estadunidenses em detrimento de uma cultura própria. Você acredita nessa afirmação? E como acredita que a ditadura militar influenciou na falta de criação de uma identidade própria? Bom, a ditadura militar, ela perseguiu vários projetos de educação popular, como o do Paulo Freire, projetos anarquistas, e fechou vários centros de cultura, realizou perseguição e censura de artistas nos âmbitos do cinema, do teatro, da música. E cabe de início uma ressalva de que a escolha cultural ela nunca é neutra. Em 1962, no então Distrito Federal, no estado de Guanabara, em parceria com a UNE, foi fundado o Centro de Cultura Popular, onde eram apresentadas peças de teatros, musicais, enfim, e os fundos eram advindos de livros, revistas e das próprias peças. A UNE, às vésperas do golpe militar, eles inauguraram um teatro, e logo nos primeiros dias de abril, que o golpe foi no dia 31 de março de 1964, a sede da UNE foi incendiada, os centros de cultura popular foram fechados. Então, várias iniciativas da cultura popular foram perseguidas mesmo. E também existe uma questão tanto nos órgãos de imprensa quanto nas artes, seja no teatro ou na música, o fato de existir um censor por parte do Estado, ele já cria um ambiente de autocensura, onde o artista ele não fica à vontade, existe aquela ameaça latente de perseguição, prisão e morte, né? Outra coisa importante é que a indústria cultural norte-americana, de fato, ela é muito poderosa. São oligopólios da indústria fonográfica. São poucas empresas que controlam praticamente a indústria fonográfica. Então, já existe, além da autocensura e da censura feita pelo regime, existe uma censura privada também, porque a indústria cultural, ela faz uma escolha do que vai ser produzido, do que vai ser divulgado, enfim, em que termos isso vai ser feito. E, por exemplo, isso mais no começo dos anos 50, contemporânea a Carmen Miranda, a Disney criou o personagem do Zé Carioca, que era um personagem brasileiro, que é um personagem malandro, preguiçoso. Então já
já cria-se no imaginário um retrato de si com essas características negativas. Então, acho que seria basicamente nesse sentido. Acho que ao longo da conversa a gente pode abordar alguns outros aspectos. Então, né, vamos à nossa próxima pergunta. Né? A gente sabe que no Brasil a valorização e a dispersão da cultura elas se mostram como um problema, tanto para quem difunde quanto para quem consome. Isso se deve à falta de fomento dos movimentos culturais e dos artistas brasileiros que não têm os seus trabalhos valorizados. Em 2010, criou-se o Plano Nacional de Cultura, o PNC, que tem como principal objetivo implementar políticas públicas voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira, e que vem ajudando na valorização da cultura. Você acredita que a criação desse plano foi um grande passo? Como você enxerga a importância e a necessidade das políticas públicas no nosso país? Bom, acho que a gente não pode falar em diversidade cultural no sentido amplo do termo, sem pensar na questão do controle social dos oligopólios de mídia e regulação da concorrência mesmo. A indústria cultural ela não tem no seu horizonte a diversidade cultural, ela tem o lucro. Não está no seu horizonte as culturas tradicionais de norte a sul, dos povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ou ainda as experiências populares urbanas. A indústria cultural, na melhor das hipóteses, ela apresenta uma versão homogênea, replicável da cultura popular. Então, sem redes de ajuda mútua, cooperativas e políticas públicas que deem sustentabilidade econômica, não é possível falar em diversidade cultural. A dificuldade nos editais de cultura, sobretudo de 2016 em diante, mostra uma certa iniciativa institucional nesse sentido, como eles acabam a maneira como os editais são feitos é até proibitiva. Trazendo um caso mais recente, o caso do então secretário da Cultura, o Roberto Alvim. Ele tinha um projeto de homogeneização cultural, um projeto elitista da cultura. E ele não foi demitido do cargo dele pelo conteúdo do projeto dele. Ele foi demitido por um vídeo, ou seja, pela forma e não pelo conteúdo do projeto. Eu acho que também cabe uma ressalva acerca da Lei Rouanet, a Lei 8.313 de 1991, que por meio de desonerações fiscais, ou seja, o Estado ele deixa de arrecadar tributos para que a iniciativa privada ela fomente projetos de cultura. Só que se por um lado isso fomenta a cultura, pelo outro lado fica nas mãos da iniciativa privada selecionar, delimitar e restringir a produção cultural. As políticas públicas elas são muito importantes para o fomento da diversidade cultural, no combate à desigualdade, à discriminação, sobretudo num país capitalista dependente como o nosso, marcado pelo racismo estrutural, pelo patriarcado e a LGBTQI+fobia. A gente não pode deixar de perceber que essas opressões elas têm sentido social, elas têm sentido econômico para o capitalismo e elas servem de braço de sustentação dele também. O que não significa que a gente deva fechar os olhos para esses problemas imediatos e ações imediatas que podem ser tomadas por meio de políticas públicas que têm que ser feitas, como por exemplo o que o professor Florestan Fernandes diz acerca das ações de curto prazo acerca do racismo. Como você acredita que as mudanças no governo do Brasil afetam a valorização da cultura e dos patrimônios históricos do país?
A postura desses governos quanto às políticas afirmativas pelas minorias sociais afeta nesse processo? E qual dos governos, seja o atual ou os anteriores, você acredita ter havido um maior investimento cultural a partir de políticas públicas efetivas? Bom, o bem-estar social ele é uma das pretensões da Constituição Federal de 1988. E as minorias, no sentido político do termo, no atual governo, elas são alvos de ataque, seja na retirada pela retirada de ações e programas mínimos de proteção e igualdade, ou mesmo do ponto de vista do discurso, que as palavras de um presidente da República e seus ministros de Estado não são de forma alguma palavra ao vento, né? Elas têm reverberação social, né? Vamos pensar um caso particular. O então ministro da Educação, Abraham Weintraub, no dia 18 de 6 de 2020, ele revogou uma portaria que estabelecia a política de cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência nos cursos de pós-graduação. E esse ato foi um dos últimos da pasta dele. E revogava essa portaria revogava uma anterior de 11 de maio de 2016 do então ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do Partido dos Trabalhadores. Não se pode falar em meritocracia em nenhum lugar do mundo capitalista, muito menos num país capitalista dependente como o Brasil, que uma herança colonial marcada por quase 4 séculos de escravidão. Nos governos anteriores a esse, algumas iniciativas, ainda que não atingissem e não tocassem a questão de maneira estrutural, foram realizadas, né? Em 2003, incluído nas diretrizes básicas da educação nacional, a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2008, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E em 2004, com a criação do Bolsa Família, também foi muito importante, porque ele fomenta uma cultura de frequência na escola, de frequentar a escola, e não se pode falar em educação, em qualquer tipo de desenvolvimento social com fome, né? E o Bolsa Família ele se inseriu num período onde existia esse grande debate sobre a fome e sobre a miséria no Brasil, né? Então foi muito importante, ainda que todos esses exemplos, né, teriam vários outros, sejam ainda medidas ainda muito marginais, um teto ainda muito baixo, não são mudanças estruturais, mas elas foram importantes e nos últimos governos tem um retrocesso delas, né? Lute, como o processo de colonização do Brasil influenciou culturalmente e historicamente a formação de uma identidade do que é ser brasileiro? E você acredita que, de fato, nos orgulhamos da nossa identidade nacional e consumimos mais cultura interna do que externa? Bom, a identidade nacional ela foi moldada sobre uma herança colonial, racista e misógina. Um exemplo disso é a maneira como, por exemplo, a mulher negra é retratada nas artes, né? Seja nas pinturas de Debré ou mesmo nas pinturas da Tarsila Amaral ou ainda nas telenovelas, em boa parte dos casos retratado em trabalhos braçais, em situação de escravidão e em lugares subalternos, ou ainda com a fetichização dos corpos das mulheres negras e dos homens. A gente pode trazer alguns exemplos. Existia da Globeleza,
da novela Da Cor do Pecado, que é um nome extremamente racista, Gabriela. Então, o imperialismo, sobretudo o norte-americano, ele também se dá pela via cultural, né? A América Latina é o outro nesse olhar, digamos assim. E a indústria cultural norte-americana, ela faz com que nós nos enxerguemos sob o espelho do próspero, né? Sobre dos países desenvolvidos. Até as primeiras décadas do século XX, existia uma tradição ensaística que seria uma tradição muito ligada, ainda não que se apropriava dos métodos de pesquisa das ciências sociais, né? Que tentava pensar por que o Brasil era um país atrasado em detrimento dos países centrais do capitalismo, né? Estados Unidos e a Europa, sobretudo ocidental. E era recorrente que não se pensasse dos efeitos do colonialismo e do imperialismo. E também tem uma questão muito importante, que a nossa burguesia, ela é entreguista e ela é associada ao capital estrangeiro. Ela não tem um projeto nacional independente, se é que um dia ela terá. E existe uma tradição um tanto golpista dela, né? Os golpes, seja contra Vargas, contra o Jango, contra a Dilma, todos eles, em mais ou em maior ou menor medida, tentaram algum tipo de projeto nacional, independente, ainda que limitado, e cada um deles tem as suas específicas críticas, mas eles não foram golpeados, por assim dizer, pelo que havia de ruim no governo deles, e sim pelo que havia de bom. E acho que o caso da Dilma talvez seja o que nos é mais próximo, né? Em pouquíssimo tempo se passaram duas reformas que, enfim, muito prejudiciais a qualquer projeto de autonomia nacional, né? O teto de gastos e a reforma trabalhista, que retroage várias conquistas dos trabalhadores. Acho que dizer se a gente se orgulha ou não da nossa identidade é uma afirmação muito forte que não guarda exatamente uma coerência com a complexidade da realidade brasileira, que não é única, não é universal e não é homogênea também. No dia 19 de 11 de 2020, às vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra, o homem negro João Alberto Silveira Freitas foi espancado e morto por 2 seguranças da rede de supermercados Carrefour. Além desse episódio, diversos outros acontecimentos envolvendo racismo foram evidenciados durante os últimos anos aqui no Brasil. Você acredita que episódios como esses e os preconceitos propriamente ditos, como racismo, homofobia, xenofobia, podem contribuir para a depreciação da cultura brasileira, uma vez que nossas bases culturais são pautadas na cultura dessas pessoas oprimidas pelos preconceitos? Bom, eu sou um homem branco, eu nunca vou sentir o racismo na pele. Eu não sou especialista no tema do racismo, nem no tema da escravidão. E também não sou especialista em história da África. Que de forma alguma ela pode ser reduzida ao tema da escravidão. Entretanto, nos cabe refletir que um país que vive por tanto tempo num regime de escravidão, uma sociedade patriarcal, ele não passa sem consequências por isso, né? Seja aqui na América Latina, seja na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Racismo não é só injúria racial, né? A população negra, por exemplo, é a que mais sofreu durante a pandemia. Existe uma subrepresentação em cargos de mais alto escalão, desigualdade salarial, e também um tratamento desigual
por parte do Estado, seja pela polícia ou o próprio judiciário. Existe a questão do espaço também, a ocupação das periferias. O racismo é estrutural. Ele estrutura todas as relações de exploração capitalista. Ele tem sentido econômico, ele abarca todas as esferas da existência, toda da vida pública. E o negro ele não foi incluído na sociedade, seja na abolição da escravidão ou mesmo na proclamação da República. Então, acho que vale trazer essa discussão. Há 2 semanas atrás, né, de hoje, da gravação, né, foi o professor Silvio Almeida no canal deles, no canal dele. Ele entrevistou o Emicida e ele falou que o Emicida falou uma coisa muito interessante, que eu acho que vale se pensar em todos os sentidos dessa expressão. Que o racismo ele vai morrer gritando. O deputado federal pelo PCdoB, Orlando Silva, pelo estado de São Paulo mesmo, ele tem um projeto de lei, que é a Lei 5.160 de 2020, que prevê a cassação do alvará de funcionamento de estabelecimentos comerciais que se envolvam de maneira recorrente em episódios racistas como esse. Os museus eles representam patrimônios históricos de valores inquestionáveis, tanto que em alguns outros países eles são muito bem valorizados, como é o caso do Louvre, que é um museu na França, que possui extintores de incêndio em locais estratégicos e métodos para a preservação do local. Diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, em 2018, quando o Museu Nacional foi incendiado. Você acredita que isso pode ser um símbolo que representa uma não preocupação vigente do Brasil com seus patrimônios históricos e com a sua própria história? O orçamento do Museu Nacional, ou melhor, a queda do orçamento que ele vem sofrendo desde 2015 é muito grande. São cortes sucessivos. O orçamento de 2018, por exemplo, data do incidente, do incêndio lamentável, era menos de 1/3 do exercício anterior, ou seja, de 2017. Realmente foi um episódio muito lamentável, onde se perderam documentos históricos, fósseis e muitos outros objetos e pesquisas únicas, né? Então a gente pode dizer que uma parte efetivamente da história nacional se perdeu e da história da humanidade também. O subfinanciamento dos museus, dos órgãos de patrimônio, seja a nível estadual ou mesmo no caso da União, que é o IPHAN, os centros de pesquisa, eles demonstram como a nossa elite não tem uma preocupação de um projeto nacional, de uma cultura nacional. Os governos mudam, mas a burguesia ela permanece a mesma. Por exemplo, vocês falaram do caso da França. É muito interessante. Na França, o historiador ele é uma figura pública que é convidado para participar da vida pública. O historiador Jacques Le Goff, ele teve uma série de TV em uma emissora de TV aberta, né? Então, a cultura histórica, por assim dizer, é trazida para a vida pública como parte, né? Acho que isso já demonstra essa disparidade, né? Por exemplo, no centro de São Paulo tem vários prédios que são tombados e eles são destruídos pelos donos, apesar de terem sido tombados. Então o dono ele paga uma multa e
enfim, ele continua no negócio dele, muitas vezes ligado à especulação imobiliária. É mais vantajoso para ele ter o terreno e destruir financeiramente, claro, destruir esse patrimônio e pagar a multa, do que ter que mantê-lo sob as condições que se exigem de um estabelecimento, de um prédio, seja um imóvel tombado, né? A capoeira, que surgiu no final do século XVI, sendo 100% africana, sendo 100% brasileira, e que foi uma forma de resistência dos escravos africanos, foi reconhecida como esporte apenas no governo do Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Antes, ela era considerada subversiva e marginalizada, o que hoje ainda acontece, porém com menos frequência. Em 2014, a roda de capoeira recebeu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Você acredita que, no Brasil, recorrentemente, há uma priorização da cultura da classe dominante em detrimento da cultura da classe dominada? A capoeira, por exemplo, poderia ter recebido seus méritos antes se fosse vinculada às classes mais altas? Só uma consideração inicial, né? Isso é um detalhe técnico, mas eu acho que é importante quando a gente pensa na discussão de patrimônio. Quando se fala de cultura imaterial, seja capoeira, o samba, o frevo, o maracatu, enfim, o termo correto seria registro. Por mais que na mídia seja retratado como tombamento. Tombamento é só para quando se trata de patrimônio material. Sobre esse caso da capoeira, tem dois componentes, né, acerca dessa criminalização e do preconceito, né? E um é o racismo e o outro é o ódio de classe, né? O ódio às classes populares. A perseguição ao que se relaciona com a cultura da população afrodescendente negra, que é a parcela mais pobre, existe uma marginalização mesmo, né? A capoeira, assim, o samba, hoje o funk. Ninguém é preso ou sofre qualquer tipo de marginalização por tocar a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Ou mesmo as igrejas cristãs, elas não são queimadas ou depredadas, qualquer coisa do tipo. Entretanto, mesmo a gente não pode dizer dos terreiros e das suas liturgias. O lazer do periférico, ele é de fato criminalizado, né? Os oligopólios de mídia, que no caso são as emissoras de TV, que são concessões públicas, eles cumprem um papel de valorização da cultura popular ou de marginalização e reforço? A despeito do pouquíssimo espaço e que muitas vezes a abordagem é muito problemática, se dá ao tema da cultura popular nas novelas, se por um lado existe isso, nos telejornais, como são retratados os bailes funks nas comunidades, sabe? Até nesses telejornais mais sensacionalistas, digamos assim. Vocês sabem o nome, mas nós não podemos citar nomes, né? É de fato uma desvalorização, uma discriminação, uma marginalização. Então a grande mídia e os seus anunciantes, porque os anunciantes têm poder de pressão, eles de fato não têm compromisso nenhum nesse sentido, muito pelo contrário. Reforçar preconceitos e estereótipos são reforçados, seja no noticiário ou mesmo nas novelas e nas propagandas dos anunciantes.
Nos últimos anos, os brasileiros e brasileiras estão cada vez mais em busca de saber sobre a história de seus antepassados e sobre as suas origens. A busca por conteúdos públicos que dizem respeito a essas temáticas aumentam a cada ano. Porém, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, não vem acompanhando essas mudanças no mesmo ritmo que a sociedade brasileira. Os interesses entre a história consumida da acadêmica não são semelhantes. Em que medida isso pode afetar a compreensão histórica dos brasileiros acerca de sua cultura e do seu país? Bom, eu acho que cabe uma ponderação muito importante nesse sentido. Existe uma diferença existe de fato uma diferença entre a história, a disciplina acadêmica, né, que é estudada, pesquisada nas universidades, e a história e a disciplina escolar, que é a que é ensinada nos colégios. Não existe uma transmissão direta entre o que é produzido na academia e o que é ensinado nas escolas. Existem várias mediações entre elas. Por exemplo, os livros didáticos. Os livros didáticos do ensino público, eles passam pelo PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. E cabe pensar no papel desses editais que são produzidos pelo MEC, o que está especificado lá, quais conteúdos, o que existe nesses editais. E o papel também das editoras, que em primeiro lugar produzem isso, né? Também cabe pensar na questão da formação dos professores. Existe um programa de formação continuada séria por parte dos entes federativos? Os currículos e a formação nas universidades, em especial as particulares, eles acompanham esse, digamos assim, estado da arte do debate que existe na academia, os anseios populares, e mesmo a BNCC? Parece que não. A história, enquanto disciplina escolar, ela tem uma função na formação cidadã. Ela em diálogo com as especificidades dos alunos, né? Por exemplo, regionais. Em Guarulhos, por exemplo, se estuda a história local. De produção científica existe. A APA, Associação de Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos, tem os discentes e os docentes da Unifesp, Campus Guarulhos, inclusive o meu trabalho, que estudam Guarulhos, e trabalhos também de outras universidades. Agora, a prefeitura e o governo do estado, eles oferecem editais de fomento específicos para a história guarulhense. Existe uma valorização dos órgãos, por parte dos órgãos competentes, né, dos historiadores e cientistas sociais locais, né, de Guarulhos mesmo. Existe um incentivo à formação continuada dos professores ou produção de material didático que dialogue com a produção científica, com esses anseios populares? Parece que não. Mas na minha experiência que eu tive no estágio obrigatório, aqui no Pimentas mesmo, o alunado me fez perceber que existe um interesse deles, dos alunos, em se reconhecer como um agente ativo da história, da sua história, né? História da sua cidade, do seu bairro, enfim. Lute, quando a gente fala da história contemporânea no Brasil, quais características você acredita que representa a população brasileira? Por exemplo, o Brasil tem como símbolo a cultura do futebol e do samba. Como se deu, historicamente falando, essa formação e quais outros símbolos representativos o país possui? Essa é uma pergunta importante. Porque não existe uma cultura brasileira, ou um símbolo, ou mesmo é difícil dizer
símbolos, né, da cultura brasileira, porque existem culturas brasileiras. Existe o frevo, o maracatu, a literatura de cordel, o festival folclórico de Parintins, e etc. Então, é difícil falar em cultura brasileira. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal, com tudo o que é noticiado, o que é produzido no eixo sul-sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, em especial as suas capitais, são apresentadas como uma cultura nacional. E esse é o discurso da burguesia e da grande mídia. Portanto, é difícil apontar, não se pode apontar características que retratem a população brasileira como um todo. Que ela não é universal, ela não é homogênea, são vários Brasis, digamos assim, nesses 26 estados e o Distrito Federal. Tomando como exemplo algumas novelas que ressaltam a cultura do Brasil, dando ênfase muitas vezes em gírias ou danças típicas do nosso país, como, por exemplo, a novela Cordel Encantado, ou A Força do Querer, a novela Roque Santeiro, todas elas são novelas da Globo, entre outras novelas também. Você acredita que as grandes mídias, elas devem ter parte na responsabilidade de propagar uma cultura mais nacional? E qual o impacto que essas grandes mídias possuem na formação e valorização cultural e histórica de um país? Sem dúvida, elas têm grande responsabilidade e devem ser responsabilizadas. A cultura e a produção que é divulgada e veiculada na grande mídia é algo muito ligado novamente, o eixo sul-sudeste, sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, e não é o Rio de Janeiro e São Paulo como um todo, porque o que se faz em Queimados no Rio de Janeiro não é o que é representativo não é apresentado como algo que represente o estado do Rio de Janeiro também, né? E sim o que é aquilo que é fluminense, né? Na capital, né? Enfim, é necessário uma pluralidade de mídias que tenham financiamento, que sejam mídias locais, que tenham participação do Estado com financiamento, seja com financiamento direto ou com algum outro programa, ou mesmo com as verbas de publicidade. O próprio jornalismo, os jornais nacionais, digamos assim, eles não são jornais nacionais, eles são jornais que apresentam, com exceção agora, um pouco menos, né, nessa época de campanha eleitoral, se apresenta um pouco mais os outros estados e as capitais, na verdade, né? Não são os outros estados como um todo, né? Então a realidade e o que acontece esse eixo Rio-São Paulo, das capitais ainda, ele é tomado como nacional e como universal. Então é necessário de fato uma regulação da mídia, pois o controle remoto nesse sentido ele não funciona, porque se de um lado você tem emissoras de televisão e grandes jornais de circulação enorme, portais de notícia, enfim, conglomerados que têm um orçamento de bilhões contra projetos locais que têm um orçamento extremamente restrito, né? Eles têm, de fato, o poder a grande mídia tem poder de mercado, né? Para esmagar a concorrência, por assim dizer. Por exemplo, tal qual existe no cinema, que um dia é destinado aos filmes nacionais, que é uma ação muito tímida ainda. Existe isso em relação
aos jornais nacionais. Seria realmente necessário, ou mesmo no caso dos filmes que retratem aquelas realidades locais, né? Ou mesmo as novelas. As novelas, às vezes, elas se passam em outros estados e todos os artistas são do eixo Rio-São Paulo. E muitas vezes é são gírias locais ditas por alguém do eixo sul-sudeste. Então é alguma coisa muito artificial, né? Não existe um enraizamento daquilo, né? E isso tem que ser regrado, tem que ser normatizado. É necessário um controle social da mídia, efetivamente, porque sem isso nenhuma medida necessária vai ser de fato tomada, né? Por exemplo, no caso das emissoras, como eu falei anteriormente, o racismo às vezes é debatido ou abordado, seja num programa de auditório, ou numa novela, ou algum outro programa jornalístico. Às vezes é abordado, mas é muito pouco, e de todo modo, às vezes na mesma emissora, manifestações culturais, como por exemplo, quando se fala pensando mesmo ainda no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, aquilo que é periférico, como por exemplo os baile funks, eles são retratados de maneira a serem marginalizados mesmo, com olhares criminosos, né? Portanto, a grande mídia ela tem um impacto muito negativo, porque ela reforça estereótipos, como nós tratamos aqui ao longo das outras questões, e mesmo nessa. Bom, agora estamos chegando ao final do nosso podcast. E, Lute, você gostaria de fazer alguma consideração final ou deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a todos e todas do Fistcast pelo convite. Agradeço mesmo pelo tempo de vocês, pela oportunidade, pela receptividade. E, se me permite, eu gostaria de fazer umas breves indicações, né? Eu vou mandar depois para vocês, se vocês puderem colocar na descrição do vídeo alguns textos que tratam dessas questões que nós falamos aqui. Mas eu gostaria de recomendar um artigo que trata do bolsonarismo de um grande amigo meu, o Júlio Bueno Rosa Neto. Um projeto à torta e à direita, o bolsonarismo e suas faces, que trata de maneira muito cuidadosa, com um refinamento conceitual que não aparece na maior parte das análises e trabalhos que se publicam hoje. Também gostaria de indicar a todos que todas as terças no canal de Leituras Dramáticas, um canal que apresenta leituras de contos, poemas e etc. E queria recomendar um livro sobre a história de Guarulhos, que é a Identidade Urbana e Globalização, a formação dos múltiplos territórios em Guarulhos, São Paulo, do professor Carlos José Ferreira Santos, que é um livro, não é um livro muito grande, é um livro tranquilo. Eu acho que ele traz um apanhado de tudo de boa parte do que havia sido produzido até então. Então eu recomendo muito. Bom, com isso chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigada, Lute, por ter aceitado o nosso convite, e também agradecemos a você pelo podcast.
Caso queira saber mais, acompanhe o nosso Instagram, IFSPcast, e nas outras plataformas de áudio. Até o próximo episódio. Muito obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade, pela receptividade. Vocês têm um trabalho muito bacana, é muito legal que exista essa iniciativa por parte da IFISP e a vontade de vocês também, porque só o projeto não fica de pé sem a vontade e sem o trabalho de vocês, a dedicação. E parabéns mesmo, muito bacana